E onde tudo começa. O período gestacional, ele é crucial para o desenvolvimento desse sistema nervoso infantil. Então, ali, desde o período gestacional, esse feto já está recebendo informações desse meio externo. O sistema nervoso autônomo ali, ele já começa a se desenvolver logo nas primeiras semanas do desenvolvimento desse feto. Então, a gente vai tendo ali batimentos cardíacos, depois a gente vai tendo ali funcionamento de órgãos e sistemas. Tudo isso vai sendo desenvolvido. A gente tem o pico da neurogênese, que é a formação desses neurônios com 18 dias de gestação. Então, esse é o pico, menos de 3 semanas. A gente já tem um pico de neurogênese. Todos esses neurônios, eles já estão ali dentro desse sistema nervoso, desse feto. Mas isso não significa que eles estão conectados, né? Porque o nosso sistema nervoso de um ser humano, ele nasce formado, mas ele não nasce formado no sentido funcional. Então, essas conexões, elas vão sendo estabelecidas, começam ali durante o período gestacional, principalmente no finalzinho da gestação, e se complementam ao longo da vida. Somos seres imaturos. E é aí que a gente entra no que a gente estava falando ali no comecinho, né? Quantos adultos cobram dessas crianças, que muitas vezes elas acham que o bebê de dias já tem a capacidade de manipular e de ficar mal acostumado, tá te manipulando porque tá pedindo colo, deixa chorar. Quantas vezes a gente ouve isso? E esse bebê, ele tá ali só no modo sobrevivência. Choro. Sentiu medo, ele chora. Não é que ele tá manipulando ninguém, ele não tem nem córtex, né, nem conexões ainda para essa capacidade de manipulação, que as pessoas ainda julgam. 30 semanas o cérebro já tá pronto, estruturalmente pronto, mas não funcionalmente pronto. O cérebro vai ficar funcionalmente pronto lá para os 25 anos, e hoje alguns estudos já trazem 30, 40 anos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E a formação do sistema nervoso autônomo, que já começa ali logo nas primeiras semanas de vida, que é crucial na resposta de sobrevivência. Então, o sistema nervoso autônomo, ele já começa a sua formação ali na vida intrauterina, e ele é responsável aí pela regulação de temperatura desse corpo, batimento cardíaco. Depois, quando esse bebê nasce, também os movimentos respiratórios. Tudo isso é autônomo, não depende do nosso controle, né? Funciona sozinho. A palavra autônomo vem desse sentido, de funcionar sozinho. A gente não precisa pensar para o coração bater, a gente não precisa pensar para controlar a nossa temperatura, né? Tudo isso garante a nossa sobrevivência. Ele é intimamente ligado a essas respostas de sobrevivência. E aqui eu trouxe para vocês esse gráfico da Nair-Medicine, que foi publicado em um artigo científico em 2016, mostrando ali a formação, como acontece a formação desse sistema nervoso, no sentido dessa neurogênese, né, que é essa formação, esse pico de neurogênese da formação dos neurônios. Bilhões de neurônios já estão prontinhos ali ao nascimento, mas já começa um pico ali com semanas de vida. E aí depois, à medida que esse feto ele vai crescendo, aqui a gente tá falando em semanas gestacionais, tá? Que depois de 38 semanas eles consideram aqui o nascimento, mas para vocês verem quanta coisa já acontece antes do nascimento, mas quanta coisa também vai acontecer só depois que nasce, né? Embora as pessoas acreditem, achem que esse cérebro aqui mostrado aos 20 anos, que é a maturação completa, né? Eles achem que ele já nasce pronto aqui, né? Com 38 semanas ele já tá desse jeito. Mas hoje a gente sabe que não. Então o pico da neurogênese acontece ali com semanas de vida. Depois a sinapse, que são essas conexões, que são essas conexões entre esses neurônios, né? Que são onde as células dendríticas vão encontrando os outros neurônios e vão fazendo essas trocas, e esses neurônios vão se tornando funcionais, as conexões vão acontecendo. O pico maior é ali até os 5 anos de idade, mas isso vai acontecer por toda a nossa vida, né? Novas conexões são formadas a todo instante, sempre, até, eu falo que até 90, 100, 105, 110 anos. Eu lembro muito que as pessoas diziam, não, tô velho, não aprendo mais. Aprende porque existe a neuroplasticidade. Então, é muito bonito perceber o quanto o nosso cérebro ele ainda faz novas conexões, mesmo em idades mais avançadas, embora o pico dessa neuroplasticidade vá acontecer mesmo ali por volta dos 5, 6, 7 anos de idade, e é que essa formação de novas conexões, de novas sinapses, ela fica mais intensa. Então, do nascimento até 5, 6, 7 anos de idade é esse pico de novas conexões. E a criança, a todo instante, ela tá fazendo novas conexões, ela tá captando desse ambiente e fazendo novas conexões. Esse processo de mielinização vai acontecendo com o decorrer dos anos, e a gente tem aqui também, dentro do nosso desenvolvimento, o que chamamos de podas sinápticas, né? A gente tem uma poda sináptica importante que acontece ali a primeira por volta dos 2 anos, e depois outra poda sináptica importante que acontece aqui, ó, por volta dos 14 anos de idade, que é esse mais escurinho. Para vocês terem uma ideia, o cérebro infantil, uma criança nasce com um peso cerebral de mais ou menos 330 gramas. Na idade adulta, esse cérebro ele atinge 1.500, 1,5 kg, e o que as pesquisas
tem revelado hoje que por volta dos 60 anos, esse cérebro pesa 1.300 gramas, 1,3 kg. E o que eles acreditam é que existe um pouco dessa perda, né, dessa neuroplasticidade ali por volta dos 60 anos, por isso que tem a redução desse peso. Mas hoje a gente sabe que depende muito da forma como esse adulto ele é estimulado. Se eu chego aos 60 anos tendo ali vínculos seguros, uma boa alimentação, atividade física, com um estilo de vida saudável, em todos os sentidos, incluindo o social, e incluindo o social não significa ficar passando vídeos do TikTok, né? Porque essa é a minha briga com meu pai. Aos 60 anos, a gente tem um desenvolvimento que ainda se mantém bom desse cérebro. Tem pouca perda dessa massa cerebral, né? Então, o quanto é importante a gente preservar esse estilo de vida saudável, mas é a gente compreender que esse cérebro infantil, ele nasce ali pequenininho, né? 330 gramas, pesando pouco, e que ele cresce não só em tamanho, mas ele cresce muito em conexões. Muito em conexões. Então, um bebê, ele nasce com 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios, gente. Lembra lá do pico da neurogênese que eu acabei de trazer pra vocês ali, com 18 semanas? Que é a formação dos neurônios. Então, ali já tem bilhões de neurônios sendo formados, ali desde o período gestacional. E na idade adulta, a gente vai ter em média aí 20 bilhões de neurônios. A gente nasce com 100 bilhões, na idade adulta, 20 bilhões. O que acontece principalmente, a gente passa por muitas podas neurais durante esse desenvolvimento cerebral, né? Então, a gente nasce com essa reserva. É como se fosse uma reserva, sabe? Quando você deixa ali, caso precise, eles já estão aqui para serem usados. E de fato, a criança ela usa muito, muito. É por isso que a criança ela aprende as coisas muito rápido, ela capta muito rápido, porque o nosso cérebro ele não nasce formado. Ele nasce formado no sentido de estrutura, de composição sim, mas não de funcionalidade. Então essas conexões elas vão acontecendo, essas áreas cerebrais, elas vão sendo ativadas conforme as experiências que esse bebê vai tendo aqui no mundo externo. Então ela vai fazendo milhões de conexões por segundo, de sinapses por segundo. Então, o tempo todo, essa criança, ela tá captando o que tá acontecendo nesse ambiente e esses neurônios vão captando ali aquilo que é necessário ela desenvolver de habilidade ou não, né? No sentido de sobrevivência. A gente precisa lembrar que o tempo todo o nosso cérebro tá aqui focado, nosso sistema nervoso tá focado em sobrevivência. Então, quais são as habilidades necessárias para sobrevivência nesse meio? Falar, né? Depois engatinhar, depois andar. Então, o tempo todo ela vai aprendendo quais são as habilidades e esse cérebro vai fazendo novas conexões. Então, por isso que a criança aprende muito rápido, porque ela tem muitos neurônios e ela faz muitas conexões por segundo, né? 1 milhão de conexões por segundo. Eu até falo sempre que a criança, ela capta muito bem, mas ela interpreta muito mal. Então, ela faz essas conexões muito bem, mas ela ainda não tem algumas regiões do cérebro para fazer essa interpretação. Mas ela capta muito bem. Por isso que a gente tem um grande risco. Por isso que os traumas na infância, eles são muito mais sérios do que traumas causados na idade adulta. E quanto menor a criança, maior é o impacto, né? Uma experiência vivida por uma criança ali de 2 anos de idade e a mesma experiência vivida por um adolescente de 12 anos, nessa criança de 2 anos de idade, os impactos são muito mais profundos, no sentido do trauma na infância. Então, por quê? Porque nessa infância, quanto mais nova é a criança, mais ela capta e menos ela interpreta. Então, aquele processamento traumático, ele é menos elaborado, quando não tem ali um adulto regulador e um adulto fazendo essa interpretação junto com essa criança, ó. Mas quando a gente tá falando de traumas, a gente tá falando de um ambiente inseguro, de um ambiente ameaçador. Então, para esse bebê, para essa criança, quanto mais experiências negativas ela vai vivenciando ali, mais ela vai captando resposta de o mundo é ameaçador e desenvolvendo respostas, comportamentos e pensamentos de sobrevivência. Então são essas conexões que vão sendo desenvolvidas.